Retomando o programa O Melhor no Nordeste, vamos dar continuidade à nossa série de reportagens e entrevistas onde buscamos valorizar e incentivar a tolerância religiosa. Hoje, aqui no programa, em Pernambuco de todas as crenças, dentro do programa O Melhor no Nordeste, nós vamos conversar com o lama budista tibetano Padma Santen. E desta vez temos o prazer de receber em nossos estúdios, aqui na Expressão, dentro do programa O Melhor no Nordeste, o lama Padma Santen. Lama, bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com você. E eu gostaria então que o senhor nos explicasse, quando eu digo lama Padma Santen, o lama é um título que lhe acompanha. Lama é o título que eu recebi do meu mestre. Meu mestre diz, você é um lama, eu vou ordená-lo como um lama, é como um sacerdote. A palavra em sânscrito é guru. A tradução, lama é em tibetano. Padma significa lótus e Santen significa meditação. Então sou o lama da meditação do lótus. E que o seu mestre lhe deu esse título. Deu esse título. Meu mestre Chagdu Rinpoche. Lama, o que é o budismo? Uma resposta curta. Um príncipe indiano se tornou Buda há 26 séculos atrás. Então o budismo surge a partir dos ensinamentos dele. Ele aos 36 anos de idade atingiu aquilo que é chamado de iluminação, compreensão das coisas. E aí ele viveu mais 40 anos dando ensinamentos em várias partes da Índia, do Butão, do Nepal. Quando o senhor diz ele se tornou Buda, é um estágio que se atinge a partir de quê? É como se ele tivesse mergulhado na própria natureza dele. É como se a nossa natureza humana, ele descobre isso, que a nossa natureza humana ela não é uma natureza comum como parece, ela é uma natureza divina. Na linguagem do budismo vai se dizer, a natureza de Buda, nós já somos assim, e a gente não sabe. Então essa é a visão que o Buda desenvolve. O trabalho que tem sido feito para a divulgação do budismo em nossa região ou no Brasil, quais são os números ou as informações que o senhor pode nos falar sobre? Números eu não chego a examinar, assim, né? Essencialmente agora tem 5 mil amigos no Facebook, né? E agora não é mais possível ampliar. E o Rodney estava me dizendo, não, agora nós vamos fazer a fanpage. Uma mudança para a fanpage, né? Vai virar uma outra coisa, aguardem. Ele é que vai me ajudar nisso. Mas há um crescente, a gente percebe, pela procura. E há um crescente, parece, nesse instante no planeta, Lama, sobre se buscar a espiritualização do ser humano? Eu acho que sim, mas eu nem colocaria a espiritualidade apenas como espiritualidade. Eu acho que está surgindo um novo tipo de espiritualidade. E Sua Santidade Dalai Lama está muito atento a isso. É uma espiritualidade que é não religiosa. Hoje a espiritualidade ela está indo em direção ao bom senso e não tanto a noção de que tem alguma coisa que eu não entendo de onde se origina que gera um tipo de verdade. E as pessoas que têm interesse nisso, elas também leem ciência, elas estão informadas em várias direções. Elas não estão dispostas a abdicar da sua compreensão das coisas. E eu acredito que essa abordagem é uma abordagem que Sua Santidade Dalai Lama tem usado no diálogo com cientistas e com o diálogo com essa cultura globalizada. E me parece que é uma linguagem que pode realmente ajudar as pessoas a acessar. Porque a espiritualidade é algo de bom senso, é algo lúcido, não é algo obscuro. As religiões, às vezes, trazem aquilo de uma forma sectária um pouco obscura, um pouco difícil. Mas, inevitavelmente, nesse tempo de agora, as tradições religiosas vão ter que dialogar entre si e vão gerar uma espiritualidade capaz de dialogar com a ciência, dialogar com outros setores também. E que haja uma corrente religiosa que seja mais ecumênica, em que elas se comuniquem, todos busquem essa convergência em benefício do ser humano. Sem dúvida. Sua Santidade Dalai Lama, ele diz... as doutrinas muitas vezes nos separam, mas se nós pensarmos em compaixão e amor, as tradições religiosas todas falam sobre isso. Então cada tradição pode trazer a sua receita de como andar melhor e trazer melhor essa contribuição de compaixão e amor para a população e para os seres como um todo. Então as pessoas estão carentes disso. Como a liderança pode se beneficiar dos conhecimentos e do conceito budista? Por exemplo, no budismo se diz, existem 6 regiões mentais que operam dentro de nós que muitas vezes a gente não observa. Uma delas seria carência. Então
Então nós olhamos as coisas com um olho de carência. Aquilo perturba a nossa visão, é uma visão particular. Eu posso ter, por exemplo, uma visão competitiva. Estou dentro do ambiente organizacional, em vez de eu pensar no bem da organização, estou pensando na competição. Eu posso estar dominado por um sentimento de fragilidade. Então, quando eu estou dentro de uma organização, eu tenho medo das outras pessoas. Elas me assustam. Eu posso também estar dominado por uma sensação de fazer coisas de modo regular, fechado para visões mais amplas. Aí nós estudamos 5 facilidades que nos ajudam dentro das organizações, dentro dos trabalhos, que são chamadas 5 sabedorias. Uma delas é entender como que o outro está operando a partir do mundo dele. Ou seja, cada pessoa está operando a partir de um mundo mental que a pessoa tem. Então, quando nós nos encontramos, é bom que a gente entenda o mundo mental do outro. Aí, quando a gente fala, o outro é capaz de nos entender, porque a gente fala dentro do mundo dele. Como na prática isso pode ser visualizado? Um professor, vamos supor, ele encontra um aluno. O aluno não está indo bem. Ele vai dando as instruções, o aluno não progride. Mas se ele entrar no mundo mental do aluno e ver o que o aluno está vendo, ele consegue falar com o aluno e desobstruir aquele obstáculo que está colocado. É a mesma coisa com os nossos filhos. A gente olha para os nossos filhos, a gente pode não conseguir ajudá-los, mas a gente não ajuda os nossos filhos porque nós estamos pensando segundo o nosso mundo e não segundo o mundo deles. Quando a gente entra no mundo deles, a gente fala a linguagem, eles entendem melhor. Ou seja, todo comunicador é alguém que tem que entrar no mundo do outro e falar ali dentro, essencialmente isso. Como conseguir fazer essa leitura do que o outro está visualizando para que eu possa me fazer também um partícipe deste mundo em que ele está atuando? O primeiro ponto é nós nos liberarmos desses fatores que surgem dentro da nossa mente, que parecem que somos nós mesmos, parece que é a visão correta. Por exemplo, a pessoa está dentro de um estúdio, ela pode pensar com os olhos sedutores, né? Então ela pensa, eu estou no melhor estúdio de todos. Então a pessoa tem essa perturbação. Ou ela pode pensar, então ela desenvolve orgulho, ela pode desenvolver uma sensação de competição. Eu estou num estúdio, mas eu gostaria de ter um estúdio melhor. Ou essas outras coisas, eu posso estar com medo aqui, eu estou nesse estúdio e se der um incêndio, como é que eu saio? Então são pensamentos perturbadores. Se eu me livro disso, aí eu tenho a capacidade de, em silêncio, olhar para o outro. Aí começo a olhar o outro. E atender o outro nessa sua solicitação e expectativa, Lama? Não necessariamente, porque às vezes as expectativas não são interessantes, não são boas, mas a gente conversa com o outro e troca isso. Essencialmente a comunicação começa a acontecer. Como é que se consegue executar um treinamento desse? Isso é uma programação. A cultura, por exemplo, ela vai nos ajudar a estabelecer o que nós chamamos paisagem mental. Por exemplo, uma pessoa que exerce violência, ela tem uma paisagem mental que a violência parece natural e positiva. Mas, por exemplo, mesmo uma pessoa que tenha esse perfil de violência, a pessoa não é violenta sempre. Quando ela está em casa, ela tem uma outra paisagem mental. Ela não está sendo violenta. É verdade. Então, como é que é isso? É a paisagem mental que a pessoa opera. Então, essa noção da paisagem mental ela é muito importante. Quando nós nos estabelecemos dentro de uma paisagem mental, as ações parecem naturais. Por exemplo, nós estamos aqui dentro do estúdio, isso aqui é um estúdio. Então é natural que a gente fique conversando assim. Quando terminar a nossa entrevista, a gente vai se cumprimentar, trabalhar um pouquinho ali no Facebook, aí depois nós vamos embora. É assim, porque a paisagem mental muda. Então a paisagem mental regula a nossa ação. Fazer com que a gente tenha grupos também que possam disseminar paisagens mentais ou assuntos que sejam positivos para o desenvolvimento do ser humano. Isso nós realmente necessitamos. É um número grande de pessoas que hoje entende que o planeta ele precisa de mais humanidade. A economia está derrubando o planeta, mas a humanidade nos salva. Então nós precisamos de uma paisagem mental que no budismo nós chamaríamos de terra pura. Terra pura é assim, quando nós olhamos para o outro, a gente deseja o bem dele. Isso faz bem para nós. Faz bem para todo mundo. A gente olha para os rios, a gente quer o bem dos rios. Né? A gente não está olhando aquilo sobre uma ótica fria e operativa econômica que destrói as próprias instituições econômicas. O pensamento econômico frio, ele não serve nem para as próprias instituições econômicas. Eu já vi que nós não estamos em guerra e nós estamos numa grande crise. Gerida por quê? Pelos PhDs da economia. Então não falta informação para eles, falta um referencial humano.
Então nós estamos bem dentro desse ponto. A minha sugestão é justamente essa, é a gente gerar essa grande paisagem humana. E nesse sentido, todas as tradições religiosas podem vir junto. Nós falamos a mesma linguagem. Isso que eu estou dizendo para vocês não é a religião budista. Isso é uma sabedoria. Cada tradição tem a sua própria sabedoria que pode oferecer para a humanidade, né? Mas essencialmente nós devíamos nos dar as mãos, todos nós seres humanos, e viver dentro de referenciais humanos mesmo. E como pode o ser humano, individualmente, ser atuante? No budismo, a gente diz assim, existe um método de construção de terra pura que é muito direto e cada um pode fazer. Esse método tem uma espécie de uma meditação, é chamada meditação do amor universal. Que é assim, nós fazemos uma lista de pessoas que a gente encontra todo dia e a gente, um a um, a gente diz que essa pessoa seja feliz, que ela supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Quando nós observamos isso, quando a gente faz isso, e a nossa visão deixa de ser competitiva, deixa de ser agressiva e se torna uma visão desse tipo, imediatamente nós sentimos dentro de nós um alívio. A gente percebe como nós estávamos tensos na relação com aquela pessoa e agora essa tensão desapareceu. Isso se considera que é o fator primeiro para a própria saúde da pessoa que medita desse modo. Quando ela faz isso, ela transforma as outras pessoas em agentes de saúde sobre ela. E antes as outras pessoas eram agentes de doença sobre ela, porque emocionalmente aquilo já causava isso. Agora, de outro lado, operativo, quando a pessoa encontrar os outros, ela vai ter um pensamento favorável. Ela mais facilmente ela entra em sintonia, entende o outro e eles são capazes de gerar projetos conjuntos, gerar coisas positivas, de tal modo que eles alteram o seu funcionamento. Então isso é muito útil, é muito verdadeiro, é muito real, assim. Isso pode salvar uma empresa. A mídia tem contribuído para a construção negativa nas mentes humanas? Sinceridade? Eu acho que sim, mas não é alguma coisa deliberada. Não é deliberado. Tem contribuído também com muitas coisas positivas e negativas. A mídia vai repercutindo o que está na nossa mente. Ela, de modo geral, ela vai repercutir aquilo que vai ser mais interessante para a pessoa que está ouvindo. Que a mídia vai buscando audiência, né? Esse é o ponto, né? Mas a mídia pode exercer um papel positivo, assim. A gente podia juntar as mãos, as tradições religiosas e os veículos de comunicação e tentar construir uma dimensão humana, uma cultura humana. Como se diz às vezes, o bem é muito tímido. Ele é muito tímido, mas é muito bom. Se a gente for olhar, por exemplo, aí vem essas sabedorias que a gente vai olhando, né? Por exemplo, a gente imagina que a economia é o centro da nossa atividade, mas não é. O centro da nossa atividade, vocês observem, nós aqui no estúdio, né? Todo mundo teve um papai e mamãe que investiu em nós a fundo perdido, não é uma visão econômica. Ele investiu, fundo perdido, aquilo não vai voltar. Né? E o que nos mantém também trabalhando? É poder cuidar dos nossos pequenos a fundo perdido. É isso. Então isso não é uma atividade econômica, isso é uma atividade compassiva e amorosa. Isso é que sustenta o planeta. Você está acompanhando o programa O Melhor no Nordeste, na série de reportagens Pernambuco de Todas as Crenças. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, conversando com o Lama Padma Santen. Não saia daí.